Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês sabem, meu nome é Maísa, né? Professora de vocês em Sociologia e em História, juntamente com o João. E hoje a aula vai ser de Sociologia, então, como eu sempre repito para vocês, todo início de aula é muito importante prestar atenção nos conceitos que a gente traz sobre Sociologia, em nome de sociólogos, filósofos, antropólogos, seja qual for, porque eles são de extrema importância tanto para a resolução das questões como para a redação de vocês. Então, para quem quer garantir uma boa nota na redação, sabendo-se que todo o tema da redação trata de algum problema ligado à sociedade, é muito importante que vocês sempre estejam acompanhados de um papel, de uma caneta, sempre anotando ou depois mesmo pesquisando os conceitos. As duas questões que a gente vai usar aqui estão na ficha que foi enviada para o e-mail de vocês, de Sociologia. Então, tem mais questões lá, mais algumas questões, acho que entre 10 e 8 questões, que vocês podem estar resolvendo, né? Estão dentro desse tema e trabalhando o que foi discutido aqui. Então, o assunto de hoje vai ser Estado Moderno, a gente vai falar um pouco sobre democracia, sobre sociedade e sobre movimentos, né, sociais, que são temas muito em alta, que são pautas que devem ser sim tratadas, né, a todo momento, mas que são bastante cobradas nas provas do Enem e em vestibulares em geral. Então, a gente vai começar falando sobre Estado moderno. Então, para quem assistiu a minha última aula de História Geral, a gente falou um pouco sobre democracia, a gente falou, na verdade, sobre feudalismo, sobre a Grécia Antiga, sobre Roma, o surgimento em si de muitas coisas, assim como a derrocada de alguns outros ideais. Então, quando a gente fala de Estado moderno, né, vai ser um assunto bastante abordado aqui, a gente tem que relembrar a questão do feudalismo, porque o Estado moderno ele vai surgir exatamente lá no século XV, né, meado do século XV até o século XVI, né? A gente vai ter um longo período antes disso de várias coisas que ocasionaram a quebra do sistema feudal e o início desse sistema, né, do Estado Nacional centralizado, né, quando a gente fala do absolutismo monárquico que surge após a queda do feudalismo. Então, a gente vai ter diversas pautas, né, principalmente a insatisfação social, dentre outras coisas que vinham ocorrendo, doenças, entre outras coisas, que vão acabar, né, culminando no fim desses feudos, e aí é quando os reis eles retomam as suas terras e eles conseguem novamente se estabelecer soberanos. E essa soberania ela não vem tão simplificada, né? Vem uma soberania geral, extremamente centralizada na mão do rei, que a gente chama, né, como eu já falei aqui, de absolutismo. E isso aí vai possibilitar, como eu falei, né, vai possibilitar o surgimento desse Estado moderno. Quando a gente fala de Estado moderno, é aquilo que vem após o feudalismo e quando a gente também começa com outras ideais, né? Com outras coisas muito importantes para o nosso estudo, né? Da história sociológica, que vai ser o surgimento do capitalismo, né? Da era mercantilista, que vai ser essa primeira fase do capitalismo. Então, a gente vai ter também as revoltas burguesas, porque quando a gente estava lá no feudalismo, a gente não tinha, né, essa possibilidade, a maleabilidade de estar sempre lá, fazendo as suas trocas e vendas, entre outras coisas, né, voltadas extremamente para o lucro e para o capital, para a acumulação de bens, né, de capital, entre outras coisas. Então, a gente vai ter lá como eu disse na outra aula, a formação dos burgos, de todas essas questões, e vai ter a monarquia e a burguesia reinando e dominando aí após a queda do feudalismo no surgimento do Estado moderno. Aí a gente vai ter uma série de características que surgem, né? Que vai ser um só poder, no caso centralizado na mão do rei, um só exército, lembrando que naquela época o exército era extremamente importante, porém os exércitos eles eram extremamente mistificados, né? Você tinha vários feudos, cada feudo tinha o seu próprio exército. Às vezes os exércitos nem eram de moradores, eram pessoas contratadas, mercenários mesmo. Então a gente vai ter a formação de um só exército, que na verdade esse exército, quando a gente estuda até mesmo dentro de outras teorias, a gente
já começa a falar da polícia, né, do poder policial. Ele não vai servir só para defender o país de questões externas, como guerras, entre outras coisas. Ele vai servir como um método, né, de coerção social, de fazer com que as pessoas se adequem e que elas sejam meio que obrigadas a viver naquela jurisdição, naquelas novas leis, na questão dos novos impostos e de uma série de coisas que vem surgindo, né? Então aí surge o poder de polícia, né? O poder do exército. Então a gente vai ter essa autoridade soberana do rei, a gente vai ter uma administração unificada, então ela vai ser muito mais coerciva, ela também vai ser muito mais unida, né? A gente vai ter uma questão hierárquica muito mais maciça, assim como a criação de alguns métodos burocráticos, né, para que os processos eles se tornassem muito mais corretos, muito mais maciços também e muito mais organizados, principalmente. E dentro disso tudo, a gente vai ter lá no século XVIII, né, finzinho do século XVII para o século XVIII, muita coisa surgindo, né? Vai ser quando o mundo vai ser abalado por muitas coisas, pelas grandes revoluções burguesas, que a gente chama, né? A Revolução Americana, que vai ser a independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. A gente vai ter as guerras, né, dos 7 anos entre a Inglaterra e a França. A gente vai ter uma série de coisas, mas principalmente a Revolução Francesa, Revolução Inglesa e a Revolução Americana, né, a independência dos Estados Unidos. Então, dentro de toda essa conturbação com as grandes elites mundiais, a gente vai ter também o surgimento do iluminismo, né, que vai ser mais uma vez, algo que vai abalar as estruturas, tanto quanto foi quando a gente tinha a democracia lá na Grécia Antiga. Então, esses ideais de democracia, eles vão surgir, mas isso vai ser um processo lento, né? A gente pula aqui quando a gente está falando um pouco, mas a gente vai ter todo esse absolutismo, vai ter tudo o que acontece com ele, que é algo que mais voltado, né, para assuntos de história. E após isso, né, a gente vai ter o surgimento, juntamente com as elites burguesas, desse iluminismo, né? Desse conceito de iluminismo que vem carregado sobre a égide, né, daquele hino que eles entoavam, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Então a gente vai ter uma forma diferenciada de democracia do que a gente tinha lá na Grécia Antiga. Lembrando, por exemplo, que só quem podia votar, só quem podia falar na Ágora, que era a praça pública em que eles falavam sobre as leis, em que eles legislavam, eram pessoas consideradas cidadãs. E nem todas as pessoas eram consideradas cidadãs, né? A gente tinha, mulheres não eram, crianças não eram, escravos nem estrangeiros. Então a gente tinha uma população muito pequena que realmente era habilitada a praticar a democracia. Então, com o surgimento do iluminismo, a gente também vai ter o surgimento do republicanismo, né? Essa questão do republicanismo, ele vai trazer a questão da participação de todas as classes dentro da democracia, né? E lembrando que quando a gente vê agora o conceito de democracia, vai ser um conceito de dissolução do poder político. Então a gente pega esse poder político, né? Para alguns filósofos, na verdade para vários deles, né? Quando a gente vai falar sobre essa questão de democracia, vai ser o poder sobre a sociedade, o poder acima da sociedade. Quando a gente fala sobre democracia atual, a gente vai remeter à etimologia da própria palavra, né? A gente vê que democracia vem de duas palavras gregas, que é demo, que significa povo, e kratos, que significa poder, ou seja, poder do povo. Quando a gente estuda os filósofos e sociólogos, mas realmente filósofos contratualistas, né, que é um tema muito importante, provavelmente vocês já conhecem, já viram, a gente vai também ver a questão desse poder, né, no surgimento do poder. E para alguns filósofos contratualistas, eles vão dizer que em determinado tempo, né, em determinada era da sociedade, os homens não conseguiam mais viver em harmonia com seus interesses individuais. E aí a gente vai ter a criação do Estado, né? A questão é que os homens eles vão abdicar de parte da sua liberdade em troca dessa organização social, ou seja, vai ser um poder que ele vai advir da sociedade, ele vai emanar do povo, como diz a própria etimologia da palavra, mas ele está acima do povo, então vai ser um poder acima do povo. Então todos que estão abaixo dele vão estar sobre a égide daquele poder.
Então, quando a gente fala dessa questão da democracia, a gente traz ela de uma forma totalmente diferente do que a gente tinha lá na Grécia Antiga. Lembrando que a gente vem com o republicanismo, com os ideais iluministas, né? Que era muito mais vantagem que todos tivessem uma certa participação na política. Então a gente também tem outras questões que vale a pena ser ressaltadas, principalmente aí para quem vai fazer o Enem, que é a questão do sufrágio do voto feminino. Então, quando a gente fala desses ideais de voto, a gente fala dos ideais de toda essa liberdade que é trazida a partir do iluminismo e muitos ideais democráticos, né? Então, a gente vai ter as lutas, as pautas sociais que vão começar a ser levantadas. E isso muitos anos depois, né? A gente vai ter uma demora bastante extensa, né? Para a gente conseguir alguns tipos de direito. Então a gente vai ter aqui o movimento feminista, né, que vai lutar pelo sufrágio feminino do voto. Apenas em 1893, na Nova Zelândia, é que a gente vai ter o primeiro voto feminino, né? A gente vê que tantas pautas sociais já eram discutidas e mesmo assim o voto feminino acabou sendo deixado de lado durante muitos anos, né? Inclusive até hoje existem países considerados democráticos que ainda não permitem que as mulheres elas participem de forma massiva dentro do poder político. Então a gente vai ter a democracia, como eu estava dizendo, e agora a gente vai ter a democracia em suas várias versões, né? A gente não tem apenas um tipo de democracia, a gente tem vários, mas as principais delas são a direta, que é quando o cidadão ele participava diretamente da democracia, ou seja, quando a gente fala lá da Grécia Antiga, né, de Roma, na Ágora, em que as pessoas elas próprias legislavam, elas iam, né, participavam, elas citavam, olha, eu quero que isso aqui se torne uma lei. Se realmente aquilo fosse válido e fosse benefício para a sociedade, eles votariam e aquilo se tornaria lei. Então a gente vê aí que o cidadão ele participava ativamente e diretamente da sociedade. E a gente tem aqui a democracia representativa, que eu acho que o nome já acende uma luzinha, né, sobre o que seria, que é o que a gente tem basicamente hoje. Então, por exemplo, eu vou escolher um representante para estar lá no Senado, para estar lá na Câmara, então para estar lá na presidência, enfim, no Poder Executivo, e essa pessoa vai representar os meus ideais. Por exemplo, eu, vamos supor, sendo uma pessoa de esquerda, né, de orientação esquerdista, quando a gente fala dentro do âmbito político, eu não iria votar em uma pessoa com ideais de direita, porque a minha crença está voltada para outros ideais. E assim vai. Você só vota naquela pessoa que tem ideais próximos aos seus. Então, é isso que a gente fala de democracia representativa, quando as pessoas, partindo do ponto de vista dos seus próprios ideais, elas vão escolher o representante mais próximo àquilo para estar governando o seu país, para estar legislando por você, já que, vamos supor, em um país como o Brasil, 200 milhões de pessoas, né, 210 milhões de pessoas, não poderia estar lá na Câmara dos Deputados fazendo, né, e tramitando leis. Então, a gente vai sempre escolher representante para estar lá no nosso lugar, né, representando aquilo que a gente quer. O que na prática realmente não acontece. A gente tem a liberdade do voto, a gente vai lá e escolhe o representante. Mas da mesma forma que esse tipo de democracia ele é bom, porque a gente pode ainda estar lá votando, escolhendo, lutando pelo que a gente quer, entre aspas, a gente vai abrir brechas para outras questões que surgem dentro da própria democracia, que vai ser a corrupção. Então, por exemplo, quando você abdica do seu poder e você entrega esse poder na mão de um terceiro para que ele faça aquilo por você, você não tem nenhuma garantia, entre aspas, de que ele realmente vai cumprir. Então, quando a gente vota em alguém, a gente quer que aquela pessoa esteja a par, esteja a favor da manutenção do bem público, né? Do bem estatal, ou seja, daquilo voltado para o povo. Mas na realidade o que acontece é que quando a gente elege uma pessoa, ela está lá, ao invés de nos representar, ela luta por ideais próprios e pelo bem privado. Então, ainda existem realmente países em que a democracia funciona de certa forma, mas ela ainda é muito excludente, muito estratificada. Então, mesmo com toda essa evolução social que a gente fala, a gente ainda tem muitas questões a ser tratadas, principalmente na democracia representativa. E a gente tem a democracia
participativa, né? Existem muito poucos países, né, com democracias participativas. Vamos supor, no Brasil a gente tem uma Constituição que ela permite uma participação maciça e massiva da sociedade, por exemplo, em plebiscitos, né, que vamos supor, vou criar uma lei que vai afetar diretamente a todos os cidadãos. Então a gente faria um plebiscito, ou seja, faria vários pontos de votação em todo o país para saber que se as pessoas realmente querem que aquela lei ou que aquela questão entre em vigor dentro da sociedade. Isso são plebiscitos, isso seria uma democracia participativa, né? Onde as pessoas estariam diretamente participando dela, o nome já fala tudo. Então, lembrando, eu não lembro se eu errei no iniciozinho, o primeiro tipo de democracia que a gente tinha na Grécia e em Roma era a democracia direta, onde eles participavam diretamente, e essa agora a gente tem o meio de plebiscitos e coisas mais organizadas, que a gente diz mais burocráticas, a gente teria a democracia participativa, que a gente tem lá na Suíça. Aqui no Brasil a gente tem uma Constituição de acordo e com a possibilidade de a gente ter, mas na prática realmente não acontece e a gente continua na democracia, né, representativa. Aí a gente vem com um grande filósofo, né? Ele também trabalhou muitas questões sociais, que foi Norberto Bobbio. Eu não sei se é bem assim que fala o nome dele, né? Estrangeiro. E ele fala muito sobre esse conceito de política, que é algo muito importante para a gente dentro dessa questão. E então ele fala, né? Ele acredita, Norberto Bobbio acredita que a democracia, que a política é o poder que o homem exerce sobre o outro, né? O que é bem evidente, bem claro. E ele vai tratar muito também de outras questões. Então ele diz que a burguesia, as pessoas que realmente estão no poder, são aquelas pessoas que elas conseguem se apropriar do excedente de produção dentro da população. Ou seja, você tem uma população que ela é dividida, ela é estratificada em várias classes, né? Em vários meios de produção, entre outras coisas. Então você vai ter aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que consome, aquela pessoa que ganha mais, aquela pessoa que ganha menos, mas em todos os meios de produção social vai sobrar aí o excedente. O excedente é aquilo que pode ser trocado, vendido, comercializado, né? Como vocês preferirem pensar. Então, as pessoas ricas, né? Os donos e os detentores dos meios de produção são aquelas pessoas que se apropriam dos dos excedentes da nossa produção, né? Da produção proletária dos trabalhadores, e eles conseguem assim comercializar e vender até mesmo para quem produz aquele bem. Então, por exemplo, eu posso trabalhar em uma fábrica de fazer canetas. Então, eu trabalho naquela fábrica de fazer canetas, o que não significa que a caneta que eu produzo é minha. Após a fabricação, ela vai ser taxada sobre um preço, e se eu quiser uma caneta, eu vou ter que comprar aquela caneta, mesmo eu mesma, né, tendo fabricado aquela peça, aquele item. Então, esse excedente que a gente diz, né, que é a produção que vai ser vendida e comercializada, ela vai sempre estar em posse dos grandes burgueses, dos grandes comerciantes, né, que a gente tem dentro da sociedade. Então, dentro da democracia, a gente teve uma evolução muito grande nesses quadros, a gente teve uma diversidade muito grande de pautas que foram apresentadas. A gente vai ter toda essa evolução, a gente sai da antiga democracia, né, do antigo conceito, quando a gente tinha lá os filósofos na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e a gente traz uma democracia sobre aquela égide, né, sobre aquela visão moderna do iluminismo, né, em que a gente vê, né, uma visão tão bonitinha, tão fofinha, tão organizada, que na prática, quando a gente coloca esse poder, quando a gente coloca essas questões nas mãos de pessoas reais que estão fora das teorias, elas realmente não funcionam tanto. Então a gente vai ter as democracias maduras, que vão ser aqueles países muito mais antigos, nos quais a gente vai ver lá a inicialização real dos conceitos democráticos atuais, como os Estados Unidos, como alguns países europeus, como a França, a Itália, como a Inglaterra.
Então a gente vai ter aí democracias consolidadas e a gente vai ter as democracias frágeis, as democracias jovens, que vão ser aquelas democracias que surgiram, né, lá no século XX mesmo, que elas passaram principalmente por processos meu Deus, eu gaguejando aqui, de ditaduras. Então, por exemplo, a gente teve o golpe de 64 aqui no Brasil, assim como em muitos países africanos e muitos países latino-americanos passaram por grandes ditaduras, sejam ditaduras de extrema direita, sendo ditaduras de extrema esquerda. Então a gente teve esses acontecimentos e quando a gente consegue, a partir principalmente de movimentos sociais, quebrar esses grandes regimes militares, a gente vai ter o surgimento de um ideal democrático, né, do qual o país ele tenta se apossar para transformar o seu quadro social, né? Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, esses países como o Brasil, como a Venezuela, como Cuba, entre outros, eles ainda são assombrados por grandes fantasmas sociais, né? Como a pobreza, a falta de saneamento básico, como a corrupção. Então, essas democracias jovens que surgiram a partir do século XX, principalmente as que passaram por processos de ditadura, elas acabam sendo democracias muito frágeis, muito suscetíveis a golpes, entre outras coisas, né? Golpes civil-militares, entre outros. Então, a gente vai ver aí essas pautas sociais, a gente vai ver esses grandes países, né, que são as grandes democracias, e a gente vai ter as democracias jovens que ainda são extremamente fragilizadas. Então, a gente vai ver agora um pouquinho, né, rapidamente, eu acho que isso merece uma aula específica, falar um pouco sobre os movimentos sociais. Não tem como falar de democracia atual se a gente não traz os movimentos sociais. Então, por exemplo, mesmo dentro de países que se dizem democráticos, a gente sempre tem uma grande classe de pessoas que são excluídas dessa sociedade, de pessoas que são rebaixadas das outras classes. Então, a gente vai ter sempre esses grupos de pessoas, geralmente minorias, que vão estar sempre gritando, que vão sempre estar lutando por direitos dentro dessa sociedade civil. Então, a gente hoje, né? Antigamente a gente tinha questões muito mais globais. Então, por exemplo, se lutava muito como eu falei, né? Por questões muito mais genéricas, em que você tinha o mundo todo. Hoje a gente tem mais questões locais mesmo, mas existem pautas que mesmo no século XXI ainda tem muita força. Como, por exemplo, a questão de raça, a questão feminista, e uma série de outras coisas, né? Quando a gente fala de democracia, a gente fala de liberdade, né? Mas a liberdade que a gente fala aqui não é a liberdade de fazer qualquer coisa, de fazer o que quiser. Por exemplo, a liberdade que a gente fala dentro da democracia, isso é um conceito muito interessante e muito válido de se entender, é a liberdade de fazer o que a lei deixa com que você faça. Então, por exemplo, se a liberdade que a gente tem fosse a liberdade de fazer o que eu quisesse, porque eu vivo dentro de uma democracia, a lei de eu falar o que eu quisesse, porque eu vivo em um país com liberdade de expressão, tudo eu poderia fazer tudo, mas não seria liberdade, porque todas as pessoas também poderiam fazer tudo. Então, a liberdade que a gente fala dentro da democracia, em que supostamente as pessoas são iguais perante a lei, vai ser a liberdade de fazer aquilo que a lei permite que você faça. Então, é por isso que as pessoas sofrem coerção, né? Elas sofrem penas, a prisão, entre outras coisas, quando a gente fala da democracia, da Constituição. Então, a gente vai ter esses movimentos sociais que eles surgem muitos séculos atrás. A gente vai ter o início aí com a queda da Bastilha, né? Que vão ser movimentos que surgem a partir de insatisfação social. Então, dentro de estados democráticos, a gente vai sempre ser obrigado a dar liberdade para que as pessoas digam aquilo que elas querem que seja feito, aquilo que as pessoas querem que seja atribuído a elas. Então, a gente vai ter aí movimentos históricos como a queda da Bastilha, a gente vai ter, como eu já citei, o movimento sufragista feminino, a gente vai ter os movimentos LGBTQ+, enfim. Então,
São coisas que a gente já havia conquistado, a gente já conquistou, mas, por exemplo, ainda nos falta espaço, ainda nos falta lugar de fala, ainda falta voz. Então, em uma sociedade que se diz democrático, isso deveria estar muito mais claro, muito mais evidente, seja na Constituição, seja no tratamento da educação, no tratamento social, e são coisas que na realidade não acontecem. E é por isso que em todo momento, em toda hora, as pessoas precisam estar lutando e precisam estar a todo custo tentando reconquistar ou conquistar, né, esse espaço que por direito pertence às pessoas, seja elas quem forem. Então a gente tem os movimentos sindicalistas que no Brasil tiveram muita força, né, lá dos anos 70 para cá, que é quando os trabalhadores eles pedem por melhorias, principalmente na sua classe de trabalho, seja professores, sejam metalúrgicos, entre outros. A gente tem, por exemplo, o MST, que é o movimento do Sem Terra, que são pessoas que lutam pela reforma agrária, para que, por exemplo, grandes latifundiários que têm grandes extensões de terras que não estão sendo utilizadas para que o governo, né, possa tomar essas terras e redistribuir para aquelas pessoas que realmente precisam de uma terra para plantar, para morar, seja o que for, né? A gente vai ter uma pauta muito interessante, de extrema importância e que vem falando muito alto atualmente, que são as pautas antirracistas. Então, a gente passou pelo apartheid, a gente passou por diversas outras coisas, mas a gente ainda tem essa pauta muito forte e hoje trazida, né, como se a gente ainda estivesse lá nos anos de 1900, né? Então, isso é bem triste de se falar, mas é uma realidade. A gente tem os movimentos antifascistas, né? Que eu acho que vocês viram um barulho bem grande feito por eles, que é a Antifa, né? Que são os movimentos que lutam contra a repressão que foi trazida na época nazista, na época fascista, entre uma série de coisas. Desigualdade social, que isso acontece principalmente nos países em que a gente tem democracias jovens, em que grande parte da população é pobre. Acontece também em democracias como na dos Estados Unidos, na Inglaterra, França, seja lá quais forem, porém, nesses países de democracia jovem, isso é muito mais evidente, muito mais claro. A gente tem também esses movimentos, né, que foram os que ocasionaram a queda de grandes ditaduras no Brasil, no Chile, entre outros, né? Então, a gente vai ter basicamente isso. Quando a gente fala de liberdade, a gente fala de um conceito de dissolução do poder muito amplo, né? Que não se restringe a apenas você ir votar, você escolher um candidato. A questão da democracia, ela pressupõe diversos outros questionamentos, ela pressupõe diversas outras pautas que estão na nossa vida cotidiana e que de alguma forma sempre nos afetam. Por exemplo, essa semana passada, antes do ex-ministro da Educação sair, né, antes dele ser exonerado do cargo, algumas horas antes de ele deixar o cargo, né, entre aspas, ainda não foi deixado por ele revogou, né, uma lei que incentivava as cotas, né, as cotas raciais e as cotas para as pessoas com deficiência, né, terem melhor e terem mais acesso às universidades, né. Então, a gente vê que esse tipo de coisa ainda acontece muito. Então, em um país tão desigual como o nosso, algo tão importante, né, é uma pauta que vem sendo esquecida aí. Então, é muito bom a gente estar sempre lembrando, desculpa os fogos, né, do São João aqui. É bom a gente estar sempre lembrando essas pautas, né? Existe um filósofo, né, que é Francis Bacon, que ele diz que a sociedade que não lembra o passado, ela está fadada a repetir os mesmos erros de antes. Então, a gente passou por muitas coisas, principalmente países como o Brasil, que passaram por ditaduras. A gente ainda tem o assombro, né? A gente ainda tem o fantasma de pessoas que não acreditam, que ainda acreditam que esses meios ditatoriais, que esses meios opressores ainda façam algum efeito, né? A gente ainda tem a questão principalmente da educação, que para quem quer, né, fazer uma redação ou para simplesmente quem quer crescer como cidadão mesmo, é muito bom entender. A gente ainda tem uma educação muito falha, principalmente no que diz respeito às pautas sociais, às matérias como sociologia, filosofia, história, né? Então, a gente tem tudo isso aqui e muito mais, né?
até mesmo o filósofo Immanuel Kant, ele falava que o homem é aquilo que a educação faz dele, né? Então, são pautas importantíssimas de vocês estarem sempre relembrando, estar sempre procurando. Então, existem uma série de filósofos, uma série de sociólogos que falam sobre isso e que trazem pra gente esse conceito de democracia, né? Então, para não estender mais a aula, eu vou dar uma olhadinha aqui nas questões. Eu não sei uma ou duas questões, mas o mais importante aqui realmente é a gente trazer, é a gente fazer essa discussão sobre esses assuntos, né, que são tão importantes para a nossa vida e para a nossa redação. Então, as questões que eu vou fazer aqui, né, com vocês, tá lá na ficha que eu mandei pro e-mail de vocês, e são questões que vocês podem encontrar facilmente também na internet, né, para quem aí não é inscrito no Coronavest. Então, é a questão 4, né, da ficha, que foi do Enem, né, de Sociologia de 2017. Foi o primeiro Enem que eu fiz, inclusive, ainda era do primeiro ano, que diz aqui, questão 4. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independente do regime econômico, social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos de poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. No âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de. Então aqui ele vai trazer as alternativas, né? Então ele falou essa questão, né, sobre a subrepresentação das mulheres dentro dos parlamentos mundiais, né? Então a gente tem as mulheres como mais de 50% da população mundial e mesmo assim tem países que elas não chegam nem a 5% dos parlamentos, né, de quem realmente exerce autoridade. Então ele pergunta aqui sobre uma medida que foi tomada pelo Estado brasileiro para que as mulheres tenham mais participação no âmbito da política. Então ele vai trazer aqui, ó. Letra A. Leis de combate à violência doméstica. Letra B. Cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Letra C. Programas de mobilização políticas nas escolas. Letra D. Propagandas de incentivo ao voto consciente. Letra E. Apoio financeiro às lideranças femininas. Então, se fosse eu respondendo essa questão, eu ficaria em dúvida entre a letra B e a letra E, porque são até um pouco parecidas assim na questão, né? Mas aqui a gente vai ver, para quem realmente pesquisa, e é uma coisa muito importante de estar se sabendo, é que o nosso governo, né, não o de agora, porque nem de longe faria isso, né? Mas enfim, o Estado brasileiro ele tem cotas de representação feminina. Então, por exemplo, para mulheres que se interessam pela candidatura, em seja qualquer que for o cargo, né, e que esteja dentro do âmbito da política. Então, a gente tem cotas de representação feminina. Muito pelo contrário, a gente não tem esse apoio financeiro, né, que também poderia ser alocado para as pautas femininas, mas a gente tem sim cotas de gênero. Então, aqui a resposta certa seria a letra C. E agora eu vou trabalhar com vocês a questão 7 da mesma ficha, que foi uma questão da Unicentro, que dizia: os novos movimentos sociais são diferentes das ações coletivas de antes, por eles politizarem a esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das minorias sociais. Assim, dentre esses movimentos, destacam-se aqueles que... Então, a gente vai ver aqui as alternativas. Envolvem negros, indígenas, sem terra e sem teto? Determina a opinião pública sobre as questões ecológicas? Produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões globais? Desenvolvem-se a partir do controle do Estado e dos partidos políticos? Realizam pressão política apoiando contestação da política econômica e lutam por melhores salários? Aqui é uma questão que ela é considerada, né, de nível até um pouquinho difícil, porque a gente vai ter aqui uma série de coisas, principalmente que são realmente pautas identitárias, pautas de lutas sociais e pautas globais.
Mas como eu disse a vocês lá no início, né, quando a gente fala de movimentos sociais, a gente vai ter uma pauta muito mais global, muito mais genérica, né, que afeta a todos. Hoje em dia, esses movimentos sociais, eles são muito voltados às minorias regionais. Então, cada região vai ter os seus movimentos, vai ter a sua luta. Acima delas, né, vai ter essas questões, por exemplo, identitárias, dos LGBT, questões de raça, mas